Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Eu quero mostrar para vocês aí a nossa rotina, tá? Vamos aí separar o nosso material. Trabalharemos hoje com português e matemática. Em português, nós utilizaremos aí o nosso livro, o Ler e Escrever, tá? Então, nós faremos aí atividade permanente, a leitura da agenda do dia, o calendário, e a leitura será feita pela professora. Que leitura? As duas fábulas, né, que estão no nosso livro, Ler e Escrever. Nós continuaremos o trabalho com o projeto didático, Confabulando com Fábulas, que está disponível aí, na página 184 e 185. As atividades serão na página 186 e 187. Que atividade? Atividade 2D, é a comparação de fábulas, tá? Em matemática, nós vamos trabalhar aí revisando os termos da adição e da subtração, que nós vimos aí na última aula. Então, vocês farão a colagem da folhinha. E trabalharemos também com números ordinais e a multiplicação, tá bom? Então, vamos aí para a primeira parte do nosso trabalho de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o nosso livro, Ler e Escrever. Então, abram aí, né, na página que eu já citei, tá? Nós vamos para a atividade 2D, página 184. Leia em parceria com a professora as fábulas. Então, eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção. Texto 1. A lebre e a tartaruga. Condou-me de ti, disse uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como eu sou, e tu, ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre, que havia pesada, ir remando em seco, ia-se como uma perdida. E pôs-se a saltar, a divertir-se. E a tartaruga ia-se adiantando. Olá, camarada, disse a lebre. Não te canses assim. Que galope é esse? Olha, que eu vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez, para escarnecer da tartaruga. Deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e, vencedora, lhe retribuía os seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. A moral da nossa fábula: nada vale correr. Cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho, tá? Essa fábula, né? Isso foi publicada aí em Fábulas Imitadas de Êxopo e La Fontaine. De Êxopo, de Justiniano José da Rocha. Agora vamos para o texto 2. Então, vamos observar o texto 1, a lebre e a tartaruga. O texto 2 é a lebre e a tartaruga. O que será que tem de diferente? Bem, no primeiro texto, nós vemos aí que é uma narrativa em prosa, tá? É uma fábula contada em prosa. Aqui, nós vamos ver que a estruturação é diferente, tá? Aqui está em forma, né, poética. Olha que a estruturação, né, diferente, centralizada, né? Aí nós vemos cada linha aí como um verso. Então,
vamos aí prestar atenção em todo o contexto para a gente poder fazer as devidas comparações, tá? A lebre e a tartaruga. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme o seu pouco. Ergueu-se e põe-se a observar. De que parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma vista d'olhos sobre a caminhante sorna. Inda a vê longe da meta e a pastar de novo torna. Olha e depois vê, e depois que a vê perto, começa a sua carreira. Mas então apressa os passos a tartaruga matreira. À meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando à lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos. É preciso pôr-lhe os meios, quando não, atrás ficamos. O contendor não desprezas. Por fraco, se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. E aí, o que vocês acharam dessa fábula? Né? Então, nós vimos aí, né, duas formas de contar a mesma fábula, né? O que nós podemos observar? Que, mais uma vez, dois animais foram escolhidos aí, né, para que a história, para que a fábula se desenvolvesse, né? E dois animais que, se nós pensarmos, com algumas diferenças aí, né? A lebre, né, a fêmea aí do coelho, considerada o quê? Considerado como um animal muito rápido, muito ligeiro. E a tartaruga, por sua vez, considerado um animal muito lento, né? Pois carrega aí o seu próprio casco, a sua casinha nas costas. Então, nós costumamos ver a tartaruga realmente como um animal que caminha devagar, lentamente, enquanto a lebre é arisca, né? Bem, quando nós percebemos aí todo o contexto, nós conseguimos verificar que foi proposta aí, então, uma competição. Isso mesmo. A lebre e a tartaruga iriam apostar uma corrida. Puxa, é estranho, né? Por quê? Nós logo pensamos que quem levaria vantagem seria a lebre, né? Que também mostrou-se aí, tanto no texto 1 quanto no texto 2, ela mostrou-se muito confiante de si mesma, né? Ela se achou autossuficiente. Então, ela acreditava aí que com a sua esperteza, que já era nata, já era uma característica própria dela mesma, ela venceria essa aposta, né? E ainda poderia aí zombar da tartaruga. E o que nós vemos no decorrer dessa fábula não foi exatamente isso, né? Tão confiante de si mesma, né? Uma autoconfiança exagerada fez com que ela disparasse à frente. Porém, num certo percurso do caminho, né? Já se considerando vencedora, ela resolveu parar para descansar. Resolveu parar aí à sombra de uma árvore e acreditava que daria tempo, né, de dar uma boa cochilada, de tirar um soninho aí tranquilo. Bem,
o que ela não esperava, né, é que durante esse sono, a sua rival ali na competição passaria à sua frente. Ela dormiu. Quando ela acordou, ela percebeu que já era tarde. A tartaruga, por sua vez, manteve-se focada, pois qual era a sua meta? Era vencer a corrida, né? E diante do seu foco, da sua perseverança, da sua motivação, a tartaruga foi a vencedora, o que a lebre não esperava. Então, o texto 1 nos dá aí, né, nos traz uma moral. Nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho, tá? Então, o último parágrafo aqui diz assim: que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. Nossa, observem vocês aí, né? Que durante a leitura do texto 1, né? O que nós podemos observar? Que a lebre zombava, né? Quando ela dizia assim, que galope é esse? Olha, que eu vou dormir um bocadinho, né? Bom, e assim ela fez, porque o texto continua dizendo: e, se bem o disse, melhor o fez, para escarnecer da tartaruga. Deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo, né? E aí, o que ela não esperava aconteceu, né? Quando ela olhou, já era bem tarde, a tartaruga estava aí na sua meta e saiu o quê? Vencedora. O texto 2, de uma outra maneira, né, em forma aí de versos, ela nos traz a mesma história, tá? Então, nós conseguimos perceber aí, né, que apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira. Então, quem propôs a aposta? Foi a lebre ou foi a tartaruga? Que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Quem é que será que estava dizendo aí? O texto nos mostra claramente, né? Quem propôs a competição. Então, vamos ver aqui na primeira. Condou-me de ti, dizia uma vez a lebre e a tartaruga, né? Obrigada a andar com tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Então, nesse início aqui, quem estava dizendo era quem? A lebre. Ela dizia à tartaruga. E assim a tartaruga responde: guarda para ti a tua compaixão. Olha aqui, disse a tartaruga, pesada como sou, e tu, ligeira como te gabas de ser, porque a lebre exaltava a si mesma, né? Dizendo que ela era muito rápida, muito ligeira. Então, a tartaruga diz assim: guarde para você, né? E aí ela propõe aqui, olha, apostemos que eu chego primeiro do que tu, a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre, só pela graça aceito a aposta. Então, a gente percebe aí, né, que a tartaruga não temeu. Ela sabia que ela manteria o foco e que ela, por sua vez, sairia vencedora. Então, o que eu quero que você faça agora é responder as questões, tá? Leia aí mais uma vez cada uma das fábulas, né? Se você achar necessário, leia pela terceira vez, que nós já lemos uma, e responda para mim. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. Então, nós lemos o texto 1, a fábula 1, e o texto 2. As duas fábulas se referem à mesma história? Tá? Sim ou não? E explique. Então, você vai explicar com as suas palavras, né?
resposta que você deu. Se sim, né, por quê? Se não, né, o porquê. B, as personagens são as mesmas? Então, você vai analisar aí. Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Então, olha aqui, nós temos uma tabela, né? Personagens da fábula 1. Então, você vai colocar aqui, quem são as personagens da fábula 1? Né? Então, você coloca, e as personagens da fábula 2. Então, aqui você vai citar cada uma das personagens, tá? Na 1 e na 2. Como são? Como essas personagens são? E o que elas fazem nessa história? Então, você vai organizar as informações referentes a essas personagens, tá bom? 3. Considerando as informações da tabela. Letrinha A. Então, você vai considerar aqui o que você colocou nessa tabela e vai responder. A. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Então, as personagens aí que repetem tanto no texto 1 quanto no texto 2, elas têm as mesmas características? Né? Elas aí se comportam, dizem, falam, agem da mesma maneira? Então, você vai comentar um pouquinho a respeito disso. B. Comparando as fábulas, texto 1 e texto 2, escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Comente, tá? Então, baseado aí no que nós lemos, né? O texto 1, o texto 2, você acha que a moral, que a lição, que essa reflexão serve tanto para o texto 1 como para o texto 2? Então, o que você acha? Eu quero que você comente aí nessas linhas, tá? E na sequência, na fábula em verso, texto 2, não aparece moral escrita. Então, nós não vimos lá no final a moral. Mas ainda assim, podemos considerá-la uma fábula, né? Então, embora esse texto não traga a moral no final, né? A gente ainda considera esse texto, apesar de estar escrito em verso, ter uma organização diferente, né? Ter algumas rimas. Mesmo assim, nós podemos considerar esse texto como sendo uma fábula. E agora você vai pensar um pouquinho. Por quê? Né? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas para responder. Então, nós já estamos aí há um tempinho, né? Trabalhando com o projeto didático Confabulando com Fábulas. Várias vezes eu trouxe aí essa explicação para vocês do que são fábulas. Então, você pode aí consultar as suas anotações, consultar, né, aquilo que está impresso, tanto no livro quanto nos cadernos, para poder responder essa questão, tá? Bem, em português, nós faremos essa atividade. Então, pause aí, espere um pouco, faça essas atividades, que daqui a pouco eu voltarei com outro vídeo, trazendo para vocês a nossa matéria de matemática. Até já!